Olá, pessoal, aqui Prof. Lenara no Esquenta Passaporte. Vou trazer hoje as dicas de direito do trabalho. Teremos nosso passaporte com dicas, com mais dicas, né? Com as principais dicas, mas no Esquenta Passaporte a gente já consegue trazer aí algumas dicas que podem cair e podem ser a questão da aprovação, porque a gente precisa de 40, podemos errar 40, mas temos que acertar 40. E às vezes aquela dica de tanto do esquenta passaporte de direito do trabalho, de civil, de penal, pode ser a dica que garanta a questão 40 que vocês precisam. É porque o que não dá é para ficar por 39 e aí perder uma dica que está no esquenta passaporte. Então, assim, a primeira dica é, na prova, chegar, respirar, se tranquilizar, se sintonizar com a prova, acreditar em vocês. Então, isso é importante, vocês chegarem na prova, dar uma respirada entre uma questão e outra, sabe que a respiração, ela faz com que a gente traga uma tranquilidade. Então, não vai passar só respirando, tem que fazer a prova também, né? Mas o ideal é respirar, se tranquilizar, para poder se sintonizar com a prova e fazer o que precisa ser feito, que é acertar as 40 questões e, de preferência, todas de direito do trabalho e de processo do trabalho. Bom, dica número 1, responsabilidade e contrato de trabalho. O que que a gente tem aqui que é importante? Se falar de uma questão de grupo econômico, a responsabilidade é solidária. Lembrando que para configurar grupo econômico não basta ser só mesmos sócios, é preciso ter interesse integrado. Então, além de mesmos sócios, eu preciso ter interesse integrado e havendo uma ação contra o grupo econômico, a responsabilidade é solidária, certo? Se falar de uma questão de sucessão de empresas, que uma empresa foi comprada por outra, né? Então, a responsabilidade é do comprador, do sucessor. Então, se falar de sucessão de empresa, que houve uma venda de uma empresa para outra, a responsabilidade é de quem comprou. Lembra que sucessão, responsabilidade do sucessor, que é o comprador. E se a questão falar que foi um caso de fraude, aí sim a responsabilidade é solidária entre sucessor e sucedido. Então, eu passei essa empresa para um laranja que não tem patrimônio, porque a responsabilidade vai ser dele, comprador, para proteger meu patrimônio. Então, nesse caso, a responsabilidade é solidária entre sucessor e comprador. Mas a regra geral é que a responsabilidade é do comprador sucessor. Diferente lá do grupo econômico, a responsabilidade é solidária de todos, certo? E aí nós temos a terceirização, que a responsabilidade é subsidiária do tomador, porque na empresa de terceirização, a responsabilidade é direta. Então, a empresa de terceirização contrata um profissional, ela tem que pagar férias, 13º, FGTS, INSS, e ela concede esse profissional para o tomador, porque entre o tomador e a empresa de terceirização é um contrato civil. O tomador diz: eu pago 6 mil por mês e eu quero um porteiro aqui todo dia, 24 horas na minha residência. A empresa de terceirização tem que mandar esse porteiro. Só que ela tem que assinar essa carteira, tem que pagar férias, 13º, FGTS, e se ela não pagar, a responsabilidade é do tomador. Então, por isso que a responsabilidade é subsidiária, não é solidária, né? Então, só responde o tomador se a terceirização, a empresa de terceirização não tiver condições financeiras. Por isso, a responsabilidade do tomador é subsidiária, certo? Dica número 2, grupo econômico. O que configura grupo econômico? Foi o que eu falei para vocês. Não basta a mera identidade dos sócios, é necessário demonstração de interesse integrado e atuação conjunta. Então, não é porque é os mesmos sócios que é grupo econômico. E lembrando que quando é grupo econômico, a responsabilidade é solidária, certo? Dica número 3, licença maternidade e licença adotante. O que que nós temos? Tanto a licença maternidade quanto a licença adotante é de quantos dias, vocês lembram? Ambas são de 120 dias. Licença maternidade, não confundam com a estabilidade da gestante, porque a estabilidade da gestante é da confirmação da gestação até 5 meses após o parto. A licença maternidade ela é de 120 dias, assim como a licença adotante. Só que a licença maternidade conta do parto ou 28 dias antes do parto. E a licença adotante, ela conta do termo judicial de guarda adotante.
A licença maternidade é paga diretamente pelo empregador e compensado posteriormente, exceto para relação de trabalho doméstico. E a adotante é paga diretamente pelo INSS, assim como na relação de trabalho doméstico. Mas ambas são de 120 dias e uma conta do termo de judicial de guarda e a outra da ou do parto ou 28 dias antes do parto, certo? Quarta dica, equiparação salarial. Gente, para ter equiparação salarial, eu preciso de identidade de função. A questão tem que dizer identidade de função, igual valor e produtividade, mesmo empregador, mesmo estabelecimento. O empregador tem que ser contemporâneo, ou seja, ter trabalhado no mesmo período. Eu não posso fazer referência a alguém que já saiu da empresa, ainda que o que trabalhou no mesmo período tenha feito referência ao que saiu da empresa. Eu não posso fazer referência a isso, porque se o paradigma que trouxe a equiparação salarial já saiu da empresa, ele não é contemporâneo. Não pode ter mais de 4 anos de casa, então o paradigma não pode ter mais de 4 anos de casa e não pode estar há mais de 2 anos na mesma função, certo? Então, a equiparação salarial é isso, vai dizer que dois fazem a mesma função, mas se o que eu quero me equiparar já está há mais de 4 anos quando eu falo 4 anos de casa é na empresa, se tiver mais de 4 anos na empresa ou mais de 2 anos na função, vai conseguir a equiparação salarial, certo? Lembrando que tem que ser mesmo empregador e mesmo estabelecimento. Por exemplo, lojas Renner. Tem várias, tem em São Paulo, tem em Porto Alegre. Em Porto Alegre tem duas, por exemplo, uma no centro e uma no shopping. Eu tenho para pedir equiparação para estar trabalhando na mesma loja, não é na mesma marca. Então, se eu tenho que estar trabalhando na loja do centro para pedir, eu não posso pedir equiparação salarial a alguém que trabalha na loja do shopping, certo? Dica número 5, convenção coletiva e acordo coletivo. Eles adoram essa questão. Entre acordo coletivo e convenção coletiva, o que prevalece? Lembra que tudo é negociação coletiva. Dentro da negociação coletiva, eu tenho o acordo coletivo e a convenção coletiva. Convenção coletiva, as dois Cs. Então, são dois Ss, dois sindicatos negociando. Acordo coletivo, um C é um sindicato negociando com a empresa, certo? Então, entre acordo coletivo e convenção coletiva, o que prevalece? Se disser que o acordo coletivo previa hora extra de 60 e a convenção coletiva hora extra de 70, o que prevalece? O acordo coletivo. Porque não é porque um é mais protetivo, tem que prevalecer, não, é porque a lei diz que quando tiver acordo e convenção, prevalece o acordo. Certo? E entre acordo individual e convenção coletiva, ou contrato, ou o acordo coletivo, ou seja, negociação coletiva, porque quando eu falo em acordo e convenção, eu estou falando de negociação. Negociação é o gênero em que tem acordo e convenção coletiva. Entre acordo individual e negociação coletiva, prevalece a negociação coletiva, exceto, né, se nós estivermos falando do hipersuficiente, aquele que recebe salário igual ou superior a 2 vezes o regime geral da Previdência e que tem ensino superior. Esse prevalece o acordo individual, se, claro, tiver previsto no 611-A. Então, é importante vocês lerem o 611-A e o 611-B da CLT. Qual é o prazo máximo? O prazo máximo que nós temos, então, são 2 anos. Uma negociação coletiva, ela tem validade por 2 anos, vedada a outra atividade. No 611-A, no 611-B, traz tudo que pode negociar por convenção coletiva e 611-B, tudo que não pode. Na aula a gente consegue falar de todos os incisos, que são bem amplos, né? Mas é importante vocês terem lá a leitura desses dois artigos. O importante é, qual é o prazo máximo que vale uma convenção coletiva ou uma negociação coletiva, que fala em acordo e convenção? Um acordo ou uma convenção coletiva, ela tem o prazo máximo de 2 anos, vedada a outra atividade. O que que isso quer dizer? Se passou 2 anos, não tem mais validade. Eu preciso renovar, senão é vedada a outra atividade. Ou seja, ela não fica prevalecendo no tempo. Eles gostam muito dessa palavra. Então, é vedada a outra atividade, não fica prevalecendo no tempo, vale por 2 anos. Se dizia que na convenção coletiva dizia que a hora extra era 60%, e acabou 2 anos, transcorreu esses 2 anos, aí o que que acontece? Ela perde a validade, e aí vale a regra da CLT, que é o adicional de 50%, certo? O que eu falei para vocês, fica no número 6, o trabalhador hipersuficiente é aquele que pode negociar tudo que está no 611-A,
né? Claro, ele não pode dizer eu vou ganhar, não vou ganhar adicional noturno, porque isso está no 611B, tudo que não pode negociar. Mas esse cara que é hipersuficiente, a prova da OAB bota lá ele com salário de 18 mil, 22 mil, ou seja, que tem salário igual ou superior a duas vezes o regime geral da Previdência, e duas vezes o regime geral da Previdência, hoje o regime geral está em torno de 7 mil e pouco, então ele tem que ter salário superior a 16 mil. A prova já botou 18, já botou 22, acho que já botou 20, dizendo que ele é hipersuficiente. E esse cara, ele pode, se ele tiver ensino superior, negociar tudo que está no 611A. Assim como ele pode fazer uma cláusula compromissória de arbitragem, para isso ele não precisa ter ensino superior, basta ter salário superior a duas vezes o regime geral da Previdência. Então, se eu botar lá que ele tem salário de 18 mil, que já é acima de 16, se ele botar que ele tem salário de 18 mil, ele pode estabelecer uma cláusula compromissória de arbitragem, dizendo que se ele precisar de fazer qualquer litígio, discutir algo com o empregador, ele não vai poder ir para a Justiça do Trabalho. Ele vai ter que ir para um árbitro, porque ele estabeleceu uma cláusula compromissória de arbitragem. Então, cláusula compromissória de arbitragem é a única coisa não, que ele é hipersuficiente. Por que hipersuficiente? Porque ele tem salário maior e nível superior. Mas para cláusula de arbitragem basta só ter salário. Eu não preciso de nível superior, certo? Férias. É possível fracionar férias? Se cair uma questão de férias, vocês vão saber que pode fracionar férias em quantos períodos? Lembram? Em 3 períodos. Pode ser fracionado, sendo que um deles tem que ser de no mínimo 14 dias corridos e os outros de no mínimo 5 dias corridos. Certo? Então, eu posso fracionar férias desde que um seja de no mínimo 14 e os outros sejam de no mínimo 5 dias corridos. Eu não posso fracionar férias em 3 períodos, tendo um deles de 10, porque no mínimo 14 dias corridos. Então, se cair essa questão dada na prova, né? Só um pouquinho de decoreba lá, um de no mínimo 14 e outro de no mínimo 5. Lembrando que as férias, a cada um ano de trabalho, eu tenho um período aquisitivo completo. Então, a cada um ano de trabalho, eu tenho um período aquisitivo completo e entro no período concessivo. Tenho mais 12 meses para tirar as férias. Se não tirar, pagamento em dobro. Então, eu não posso começar as férias, não é possível começar as férias na sexta-feira, porque é vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Se o repouso é no domingo, eu não posso começar as férias no sábado nem na sexta, eu tenho que começar as férias na quinta, certo? É vedado o início das férias 2 dias que antecede feriado ou repouso semanal remunerado. Então, se o repouso é no domingo, eu não posso começar no sábado e nem na sexta. Eu tenho que começar as férias na quinta. Aviso de férias, eu tenho que avisar o empregado que ele vai estar de férias com no mínimo 30 dias. Então, é importante, né, para o profissional se organizar e o pagamento até 2 dias do início do respectivo período. Então, não pode começar 2 dias e o pagamento tem que ser até 2 dias antes do início das férias. Não terá direito às férias o empregado que ele tiver recebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuo. Se no período aquisitivo ele ficou 6 meses afastado, o período aquisitivo é de 12 meses, certo? Ele ficou 6 meses afastado e não precisa ser 6 meses corrido. Podem ser descontínuos. Em razão de acidente de trabalho ou auxílio-doença, ele perde o direito às férias, certo? Dica número 8, salário, integra o salário, importância fixa estipulada, as gratificações legais de função, ou seja, as gratificações, o adicional de 40% que o gerente ganha, quando ele tem cargo de gestão, ele não tem controle de jornada, mas ele recebe 40% a mais. Esses 40% integram o salário para todos os fins, 13º, aviso prévio, FGTS. Então, integra o salário, importância fixa estipulada, aquilo que o meu empregador me ofereceu como salário, as gratificações legais e de função, o que é gratificação legal? O 13º, por exemplo. As de função são, por exemplo, 40% do cargo de gerência. E comissões. Comissão é salário e integra para todos os fins. Comissão é salário, integra para 13º, para férias, para FGTS. A média de comissões integra para todos os fins. O empregador pode alterar a data do pagamento do salário? Pode, desde que cumpra que o salário tem que ser pago até
o quinto dia útil, certo? Então, eu posso alterar, e sempre recebeu o dia 31, último dia do mês. Agora, ele pode alterar a data? Pode, desde que cumpra e pague até o quinto dia útil. Adicionais, o que que nós temos de adicionais? Horas extras, adicional noturno, insalubridade e periculosidade. Lembra quanto que é o adicional mínimo de hora extra? 50%, no mínimo 50%. Lembram quanto que é o adicional noturno para o empregado urbano? No mínimo 20%. Se for empregado rural, é 25%. Lembrando que o adicional noturno do empregado urbano é quando o profissional trabalha das 22 às 5. Se ele trabalhou das 22 às 7, ele trabalhou integralmente o período noturno, das 22 às 5, prorroga esse adicional até às 7, certo? Então, o adicional noturno é de no mínimo 20%, tem hora noturna reduzida, que é 52 minutos e 30 segundos, e ele é devido quando trabalhado das 22 às 5, e se trabalhar todo o horário das 22 às 5, tiver pouso de cansado e o empregador ainda mandar ele ficar até às 7, aí prorroga-se esse período, os 20% até às 7. Adicional de insalubridade, lembra que pode ser 10, aqui mínimo 10, 20, mínimo 10, médio 20 e máximo, todo mundo não vai direto aqui, vai aqui, ó, 40, 10, 20, 40. O 30 fica onde? É quase um sinal feio aqui, né? O 30 fica onde? Na periculosidade. Então, o adicional de insalubridade é 10, 20 e 30, ele é devido quando pode causar um mal à saúde. Então, eu trabalho com um ruído todo dia, eu posso ficar surda. Então, é devido ao adicional de insalubridade. Periculosidade é perigo de morte, é sempre 30. Por isso que é aquele sinal feio, né? O pior. Então, 10, 20 e 40 adicional de insalubridade e o 30 fica onde? Na periculosidade. Lembrando que é 30% na periculosidade sobre o salário base do trabalhador. Só tem um adicional, é no caso de perigo, e no caso de perigo de morte, e, por exemplo, então tem manuseio de eletricidade, explosivo, motoboy, segurança pessoal, né, com utilização, segurança patrimonial, né, pessoal, com utilização de arma, o caso, então, que nós temos do vigilante, e esse caso é 30% sobre o salário base do profissional, e na insalubridade é sobre o salário mínimo nacional. Dica, não integra remuneração. Não integra remuneração. O que que isso quer dizer? Não integra para fins de FGTS, INSS, férias, 13º, ajuda de custo, o auxílio à alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, as diárias para viagens, prêmios, abonos, participação nos lucros. Isso não integra remuneração e eles adoram colocar lá várias situações. Fulano recebia tanto de comissão, tanto de auxílio à alimentação. E aí tu tem que dizer se integra ou não remuneração. Se o auxílio alimentação não for pago em dinheiro, ele não integra a remuneração. Agora, se ele for pago em dinheiro, ele integra a remuneração. Ajuda de custos diários para viagem, prêmios, abonos, participação em lucros, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, não integra a remuneração. Questão que a prova da OAB adora, né? Dica número 10, também não se considera tempo à disposição, então não se considera na jornada de trabalho. Então, eles gostam de botar uma situação e perguntam se isso gera direito a horas extras. Então, nós temos que não gera direito a hora extra quando o empregado, por escolha própria, ficar nas dependências da empresa, né? Ou porque ele quer buscar proteção pessoal, ou no caso de, tá chovendo, eu vou ficar um pouco mais. Ou ele, se ele não ficar trabalhando, né? Ou exercer atividades particulares, eu vou ficar aqui na empresa estudando para a OAB. Isso não gera adicional de hora extra, não contabiliza na jornada de trabalho, se ele ficar por escolha própria, práticas religiosas. Então, se a prova da OAB disser que ele chega mais cedo para rezar porque ele quer, não considera na jornada de trabalho. Agora, se ele chega mais cedo porque o empregador obriga a fazer uma reza antes de começar o trabalho, aí considera na jornada de trabalho, considera como hora trabalhada. Descansos, lazer, estudo, alimentação, tudo que por escolha própria o empregado fizer, não considera na jornada de trabalho. Atividade de relacionamento social, higiene pessoal, troca de roupa, uniforme, regra geral, não considera na jornada de trabalho, só vai ser considerada quando houver a obrigatoriedade de trocar na empresa, né? Então, quando houver a obrigatoriedade de trocar na empresa, sim, aí nós temos que realizar a troca
ah, temos que realizar, eu digo, a contabilização, se obrigatoriamente eu tiver que trocar na empresa, eu tenho que, eu tenho que considerar isso na contabilização da jornada de trabalho. Excluídos do controle de jornada, quem que está excluído do controle de jornada? Empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário, por exemplo, o vendedor viajante, que ele viaja, o empregador não tem como controlar a jornada de trabalho. Agora, se ele tem um mecanismo que fica controlando o carro, onde ele está, onde ele parou, aí já não é, aí tem controle de hora extra. Mas empregados que exercem atividade externa incompatível com o controle de jornada de trabalho, não considera jornada, não considera, no caso, hora extra, se for, né, não precisa do controle de jornada. Isso eu não estou falando do teletrabalho, porque o teletrabalho tem um inciso específico para ele. Os gerentes, então, aqueles que têm um adicional de no mínimo 40% no seu salário, não consideram na jornada de trabalho. Lembrando que esse gerente, no momento que ele perde o cargo de gerência, ele perde o adicional para fins de prova de OAB, da OAB. Então, assim, perdeu o cargo de gerência, perde o adicional. Os empregados em regime de teletrabalho por tarefa, então, por tarefa, o que isso quer dizer? Se eu te for, for contratado em teletrabalho, dizendo eu tenho que apresentar 5 contestações por dia, isso é uma tarefa. Então, eu não tenho direito a hora extra, porque eu posso ficar o dia inteiro na praia e só fazer isso à noite. O meu empregador não pode me exigir horário de trabalho. Ele vai me exigir só que eu tenho que apresentar 5 contestações por dia. Então, nesse caso, eu não tenho controle de jornada e eu não tenho direito a hora extra. Agora, se eu for contratada para trabalhar, ainda que por tarefa, mas das 8 às 18 eu tenho uma hora a cumprir e meu empregador pode exigir que nesse horário eu esteja disponível a ele, nesse caso, eu tenho hora extra. Então, hoje o teletrabalho, ele pode ser por tarefa e produção, ou por jornada. Se for por jornada, tem hora extra, se for por tarefa, não tem horas extras. Como funciona? Eu posso mandar um empregado do presencial para o teletrabalho? Do presencial para o teletrabalho ou do presencial para a sua casa, para trabalhar em casa? Sim, mas eu preciso acordo entre as partes. Por quê? Porque eu não sei se a pessoa tem uma casa para trabalhar. Se ela mora com outras pessoas, se ela está morando num hotel, se ela tem internet em casa. Então, do presencial para o teletrabalho, eu preciso de acordo entre as partes. Agora, para eu mandar voltar para a empresa, que eu tenho certeza que tem um computador dele esperando, eu não preciso de acordo, eu posso, o poder potestativo do empregador pode dizer, pode retornar. Mas nesse caso, eu preciso pelo menos dar 15 dias. Então, pode ser por determinação do empregador, garantindo 15 dias para o empregado poder se organizar. Do teletrabalho para o presencial, então da casa para a empresa, eu não preciso do mútuo acordo. Eu posso determinar isso dando 15 dias para ele se organizar. Agora, da empresa para mandar para o teletrabalho, eu preciso que ele concorde que ele tenha interesse disso. Intervalo interjornada, até 4 horas, 0 minutos. De 4 até 6 horas, eu preciso dar um intervalo de, no mínimo, 15 minutos. E mais de 6 horas, de 1 hora até 2 horas, né? Então, até 4 horas, não precisa intervalo. Mais de 4 horas, eu preciso dar 15 minutos. Mais de 6 horas, de 1 a 2 horas. Salvo convenção coletiva, em que eu posso estabelecer por convenção coletiva, ou se for o caso do hipersuficiente, lembra que tem ensino superior e receba salário igual ou superior a 2 vezes o regime geral da Previdência, eu posso estabelecer com ele um intervalo de 30 minutos. Ou por negociação coletiva, mesmo que mais 6 horas, eu posso estabelecer o intervalo mínimo de 30 minutos. A reforma trabalhista ela estabeleceu que, quando não cumprido o intervalo, então eu tenho 1 hora para cumprir, eu cumpri apenas 15 minutos. Eu tenho direito a 45 minutos, que é o que faltou, com um adicional de 50% de natureza indenizatória, não repercute para férias, FGTS, não repercute para nada, conforme a CLT. Então, se eu tenho que cumprir 1 hora e eu cumpri 45 minutos, quantos minutos faltaram, né, para fechar a 1 hora? 15 minutos. Então, eu vou ganhar 15 minutos com adicional de 50% de natureza indenizatória. Banco de horas. O que é banco de horas? Ao invés de hora extra, eu ganho folga.
compensação no máximo de um ano. Então, para compensação até um ano, eu preciso ter negociação coletiva, tanto convenção quanto acordo coletivo. Dois sindicatos negociando ou o sindicato e a empresa, para compensação até um ano. Para compensação até 6 meses, basta acordo entre as partes, eu não preciso nem envolver o sindicato, conforme a CLT. E para a compensação no mesmo mês, eu não preciso nem acordo escrito entre as partes, pode ser tácito. Se no final do mês eu tenho que fechar 220 horas, uns dias eu cheguei mais cedo, outros dias eu cheguei mais tarde, o que importa é que no mês eu fechei as 220. Então, para um ano, eu preciso de sindicato, até 6 meses, acordo escrito entre as partes, e compensação no mesmo mês, acordo individual tácito escrito entre as partes. Para eu mudar do regime de tempo integral para o parcial, né, eu preciso acordo entre as partes, opção manifestada do empregado. Então, o empregado tem que dizer, eu não quero mais trabalhar 44 horas, eu quero trabalhar menos tempo. Aí eu posso redução de salário. Então, para eu ter a redução do tempo integral para o parcial, tem que ser opção manifestada pelo empregado, isso tem que vir do empregado e ter negociação coletiva trazendo essa previsão de que pode isso ser feito. Ou convenção ou acordo, né? Agora, o que que é regime de tempo parcial? No regime de tempo parcial, eu posso trabalhar até 30 horas para eu poder receber menos que o salário mínimo. Pode receber menos que o salário mínimo? Pode, porque 44 horas é para receber o mínimo, certo? Então, se eu trabalho menos de 44, eu posso receber menos. E até 26 horas, podendo fazer até 6 horas extras. Então, regime de tempo parcial, até 30 horas, 0 hora extra. Até 26, até 6, olha só. 30, 0 hora extra. Até 26, até 6 horas extras, para vocês lembrarem. Lembrando que o pagamento é proporcional às horas trabalhadas. Rescisão atualmente não precisa mais ser homologada no sindicato e o prazo para pagamento das verbas rescisórias são 10 dias do término do contrato. Hoje é possível fazer um distrato de comum acordo pós-reforma trabalhista. O que que esse profissional vai receber? Metade do aviso prévio, metade da multa do FGTS, integralidade das demais verbas. Ele vai poder levantar o FGTS, sim, só que só 80% e não tem direito a seguro-desemprego. Então, é metade do aviso prévio se indenizado, metade da multa, dos 40%, ou seja, vai ficar 20%, integralidade, ou seja, férias proporcionais, 13º proporcional, vai receber tudo e vai poder levantar 80% e não tem direito ao seguro-desemprego. CTPS, prazo hoje 5 dias úteis para assinar e pode ser por sistema manual, mecânico ou eletrônico, assim como o controle de jornada, hoje pode ser manual, mecânico e eletrônico, certo? Estabilidade, quais são as estabilidades que a gente tem? Dirigente sindical, lembram da estabilidade do dirigente sindical? Quem é o dirigente sindical? Aquele que fica lutando por direitos trabalhistas e ele não é bem visto pelo empregador e por isso que ele tem estabilidade, que é do registro da candidatura até um ano após o final do mandato. Então, se ele for eleito, ele tem estabilidade. Quando ele retorna, ele pode ficar mais um ano. O registro da candidatura. Aí, se eleito, quando ele retorna do mandato, ele tem mais um ano de estabilidade. Gestante, da confirmação da gestação, não é do conhecimento. Conhecimento não interessa, é do exame, da confirmação da gestação até 5 meses após o parto. Membro da CIPA é aquele que trabalha com a prevenção de acidentes de trabalho. Então, ele também, igual o dirigente sindical do registro da candidatura, até um ano após o final do mandato. A única diferença é que o membro da CIPA, ele não pode ter, igual o dirigente sindical, ele pode ficar 20 anos no mandato de dirigente. O membro da CIPA tem uma limitação, né? Ele não pode ficar ad eterno. Ele tem a limitação de um mandato de um ano, podendo ser reeleito, né? Então, ficaria 2 anos no mandato. Acidente de trabalho, quando que eu tenho estabilidade? Quando ocorre o acidente de trabalho e quando eu fiquei mais de 15 dias afastados. Então, se acontecer um acidente de trabalho e eu fiquei mais de 15 dias afastado, quando eu retorno do afastamento do INSS, eu tenho o período de 12 meses de estabilidade. Doença grave discriminatória, ou seja, tem uma doença, AIDS, ou algo que pode causar alguma discriminação, qualquer dispensa discriminatória, o advogado pode pedir a reintegração,
certo? Lembrando que o dirigente sindical, para eu dispensá-lo, eu preciso ter inquérito de apuração de falta grave. Todos os casos de estabilidade eu posso demitir por justa causa, mas no dirigente sindical, para eu comprovar a justa causa, eu preciso ajuizar um inquérito para apuração de falta grave. Duração do contrato por prazo determinado, lembra quanto tempo eu posso ter um contrato por prazo determinado? Por no máximo 2 anos, e o contrato de experiência por no máximo 90 dias. Ambos são contratos por prazo determinado, certo? O prazo de 2 anos, por exemplo, eu contratei para trabalhar numa feira que vai durar 2 anos em Porto Alegre. Então, tem um prazo determinado. Lembrando que o contrato por prazo determinado, ele não pode ser prorrogado mais de uma vez. Então, o contrato por prazo determinado, que tácita ou expressamente for prorrogado mais de uma vez, passará a vigorar sem determinação do prazo, certo? Então, o contrato de experiência é importante, no máximo 90 dias. Eu posso ter um contrato de 45 prorrogado por igual período. Eu posso prorrogar uma vez o contrato de experiência, né? Então, posso prorrogar o contrato de experiência por uma vez, mas eu tenho que observar o limite de 90 dias. Importante ainda sobre a questão da licença maternidade, que é algo novo, né? A licença maternidade a gente viu que é de 120 dias. Se a empresa for vinculada ao programa Empresa Cidadã, esses 120 dias, eles têm um adicional de 60 e ficam 180 dias. Então, a empresa vinculada ao programa Empresa Cidadã tem 180 dias de licença maternidade. Assim como a licença paternidade, ao invés de ser 5 dias, ganha mais 15 dias e fica de 20 dias, né, no programa Empresa Cidadã. Mas em 2022 veio uma alteração dizendo que tu pode trocar os 60 dias, ao invés de tu ganhar mais 60 dias e ficar com 180 de licença maternidade. Então, 120 dias a gente viu que é garantido por lei, era inclusive uma das primeiras dicas do Esquenta Passaporte. A questão é, se vinculado ao programa Empresa Cidadã, tem mais 60 dias, fica 180. Agora, em 2022, veio a opção que poderá, e o empregador, né, poderá fazer essa alteração, mediante a solicitação da profissional, de alterar. Ao invés de dar mais 60 dias, dar mais 120 dias de jornada, 50% sem redução de salário. Então, ou posso ter 180 dias de licença maternidade, ou mais 120 dias com 50% sem redução de salário. Então, ou eu vou ter 180 dias de licença maternidade, ou 120 dias, mais 120 de jornada reduzida, é um dos dois, ser vinculado a empresa for vinculada ao programa Empresa Cidadã, porque se não for vinculada, é 120 dias e não tem mais nada, né? Assim como a licença paternidade, são 5 dias. Se vinculado ao programa Empresa Cidadã, ganha mais 15 dias e fica com 20 dias. Então, essas são as dicas. Pensei em mais uma dica aqui, que é o trabalho intermitente, né? O contrato de trabalho intermitente, que o empregador tem quantos dias para chamar? 3 dias para chamar, e o empregado tem 1 dia para aceitar. Pode ser chamado para trabalhar dias, horas ou meses. Lembrando que no final da prestação de serviço, então trabalhou 3 horas, no final da prestação de serviço, de imediato o empregador tem que pagar a remuneração. Certo, gente? Então, boa sorte, a aprovação se aproxima. Eu espero vocês para a segunda fase. Lembrando que quem já está inscrito na segunda fase em Direito do Trabalho, indicamos que comprem a CLT completa. Né? Nós temos uma indicação, já entre em contato com o Verbo, que a gente tem indicação de qual CLT deve e demora para vir. Então, se vocês já vai confiante que vai ser aprovado. E se não for agora, tem a repescagem, já tem a CLT completa, mas que não vai acontecer com vocês, né? Porque todo mundo aqui vai ser aprovado, a aprovação se aproxima, mas tenham essa CLT para a primeira aula da segunda fase em Direito do Trabalho, para vocês poderem aproveitar o máximo possível a segunda fase. Um super abraço e boa sorte na prova.